Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula da nosso PET, Plano de Estudos Tutorados, volume 4 do nosso município, 2 da rede estadual de Minas Gerais. Bom, o componente curricular de hoje será matemática, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental. Lembrando que esse é o PET volume 4 para o município, tá certo? Para o estado ele é o volume 2. Nome da nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. O estudante é o nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano A2, turno matutino. Lembrando que hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021. Ontem eu tomei a minha primeira dose da vacina, tá, contra a Covid-19. Então, segurança em primeiro lugar. Muito bem, galerinha. O tema da aula de matemática de hoje é números. O tema de hoje serão números. Objeto do conhecimento. Operações com números racionais. Problemas de adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal seja finita. A habilidade envolvida: resolver problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e também com o algoritmo. Conteúdos relacionados: adição e subtração com números naturais, adição, algoritmo e vocabulário, subtração, algoritmo e vocabulário, adição e subtração, operações inversas, arredondamento, cálculo mental e resultado aproximado, resolução de situações problemas. Vamos lá, galerinha! Para a aula de hoje nós vamos fazer resolução de situações problemas com a adição e a subtração. Pessoal, estudantes, essa semana nós vamos voltar a trabalhar com as atividades que envolverão os cálculos da adição e da subtração para a realização de problemas. Muita atenção, hein? Lembrando que antes de fazer qualquer operação que envolva as quatro operações básicas, são adição, subtração, multiplicação e divisão, você precisa entender o que está sendo pedido no problema. Não adianta nada você ser fera em tabuada, saber todas as divisões de cor. Não adianta nada você saber somar 50, 100 parcelas diferentes ou subtrair das formas mais diferenciadas se você não entender qual é o problema que está sendo proposto. Então, antes de entrar nas atividades em si, vamos relembrar as ideias das principais das operações de adição e subtração. Lembrando que isso é um relembrando, ou seja, nós estamos retomando atividades que já fizemos durante esse ano e durante os anos anteriores da sua formação básica. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Muito bem, galera, olha só. As ideias básicas da adição são aquelas ideias de reunir, juntar, acrescentar, totalizar, aumentar e ganhar.
Lembrando que quando nós estamos fazendo operações de adição, os termos que nós utilizamos serão parcela para o primeiro termo da adição, parcela para o outro termo que for ser adicionado e soma ou total para o resultado. E não existem limites das quantidades de parcelas que eu posso fazer dentro de uma adição. Eu posso fazer adição com infinitas parcelas, certo? As 4 operações básicas da matemática, elas possuem os seus termos próprios, ou seja, a linguagem que representa aquilo de maneira adequada. A adição mesmo tem os seus termos. E a gente já estudou que a matemática, ela utiliza os algarismos, né? Nós temos aqui o exemplo do algarismo 5 e do algarismo 4. São os algarismos indo-arábicos que nós utilizamos no nosso dia a dia para representar as quantidades. Bom, para fazer a adição eu vou começar com o algarismo 4 aqui. Bom, o que significa esse algarismo 4? Aqui na minha lousa, no espaço em branco ali. Nada, ele não significa nada. Para que eu faça uma adição eu preciso organizá-lo. Primeira coisa que o professor pediu para vocês fazerem: quadro de valor de lugar. Organiza ela dentro do quadro de valor de lugar. Esse 4 agora representam 4 unidades. Ou seja, é o menor valor que o algarismo 4 ocupa na nossa linguagem matemática. Então lá, está dentro do quadro de valor de lugar, 4 unidades. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma adição. Eu vou pegar 4 unidades e somar com 5 unidades. Presta atenção, o símbolo da adição é o positivo. Esse símbolo aqui, que você aprendeu lá no primeiro ano, que era o sinalzinho de mais, ele se chama positivo. E por que é importante você saber que ele chama-se positivo? Positivo vai ser a forma que ele vai ser depois lá nas outras matérias, lá quando você estiver no ginásio, for trabalhar com química, física, vai significar que você está ganhando. A ideia do positivo é ganhar, aumentar, juntar, agrupar. Então por isso que você precisa deixar de lado agora. Agora você vai deixar de lado aquela ideia do ensino fundamental 1, do primeiro aninho, de que é o símbolo de mais. Não, é o positivo. O positivo não é da continha de mais. O positivo é da operação de adição. Então nós estamos fazendo a operação de adição e aí vamos adicionar 5 unidades com mais 4 unidades. Por isso a importância de nós colocarmos dentro do quadro de valor de lugar. O valor do algarismo depende da ordem que ele ocupa. Para que o algarismo se torne um número, nós precisamos prestar atenção em que ordem ele está aparecendo dentro do que nós estamos fazendo. E o algoritmo da adição, quando nós estamos colocando ele isso que o professor colocou aqui do lado, chama-se armar o algoritmo. Estou armando a conta. Para o arme e efetue, é dessa forma que é feita. Observa para você ver. Eu coloquei no quadro de valor de lugar o espaço para a unidade, o espaço para a dezena e coloquei, se são 4 unidades, na casa da unidade. 5 unidades na casa da unidade. Isso tudo para que você tenha uma forma mais organizada para responder à atividade. E o que representa cada um desse aqui na operação de adição? O que representa o 4? O 4 é a primeira parcela. O 4 é a primeira parcela da operação que está sendo realizada. E o 5 é a segunda parcela. Cada termo representa uma informação. Então o 4 é a primeira parcela, o 5 é a segunda parcela. Eu tenho 4 unidades e estou juntando com mais 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual será o total? Opa! A resposta de uma operação de adição chama-se soma ou total. Qual será o total então disso? Nós contamos nos dedos, total 9. Observa que o professor usou os algarismos 5, 4 e 9. Sendo que o primeiro algarismo que na operação foi o algarismo 4, representando a primeira parcela dessa operação. Já a segunda parcela, o algarismo 5. A soma ou total, quando eu juntei as duas parcelas, eu tive o resultado 9. Observe que cada algarismo tem uma ideia dentro dessa operação. E como eu sei que são 9 e não 90? Porque eles ocupam a casa da unidade. Na ordem da unidade, é o menor valor daquele algarismo. Se o algarismo 9 está na ordem da unidade, quer dizer que ele vale 9 unidades. Beleza? Agora eu vou pegar os algarismos 5, 4 e 9. Vou começar com o algarismo 9 e o algarismo 4. Se eu coloco eles assim nessa ordem, eles podem representar um monte de coisa, né? Só que vamos dar valor para eles. Como que eu faço isso? Bem, primeiro eu coloco as ordens, né? Agora eu já sei que o 4 ele representa a unidade e o 9 representa a dezena. Agora eu já tenho como nomear esse número. Esse número é o 94. 9 dezenas e 4 unidades. 94. Bom, para trabalhar com ele eu vou colocar dentro do quadro de valor de lugar. Olha o quadro de valor de lugar, certo? Muito bem. E agora a primeira parcela dessa operação que eu vou fazer é a parcela de valor 94. E eu vou somar 94 com 45. Olha só, o símbolo o positivo para minha segunda parcela. E a segunda parcela vale 4 dezenas e 5 unidades, ou seja, 45. Juntando 94 mais 45, quanto eu tenho? Bom, a soma ou total, ela vai ser do agrupamento das unidades com unidade, dezena com dezena. Vamos lá? Eu tenho 4 unidades e ganho mais 5 unidades, nós já fizemos, hein? 4 mais 5, 9. Acabou a operação? Nananina não. Ainda preciso resolver quanto dá? 9 dezenas com mais 4 dezenas. Vamos lá então. Eu tenho 9 dezenas e ganho mais 4. 9 na cabeça. 10, 11, 12, 13. Opa! Deu 13. Vocês já ouviram que o professor já explicou que nosso sistema ele é decimal. O que significa um sistema decimal? Ah, professor, é aquele negócio quando a gente toma lá e aí, nossa, desceu mal. Nossa, eu comi uma coxinha, mas a azeitona desceu mal. Não! No, God! Decimal quer dizer que ele é a cada 10 símbolos, ele troca. Então o que significa? Significa que cada ordem só suporta os nossos 9 algarismos. O algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e também o algarismo 0. Dentro da mesma ordem, nunca posso ter 2 algarismos igual estão ali. O algarismo 3 e o algarismo 1 dentro da ordem da dezena. Então, a maior dezena que eu posso ter é a 9ª dezena. Igual está na unidade. Ó. 9 unidades, se fossem 10, não poderia colocar ali na casa da unidade, porque 10 é dezena. E se eu tenho 13 dezenas? Não tenho 13 dezenas. 13 dezenas é igual a 1 centena e 3 dezenas. Olha só que o professor até colocou. Ó. 13, o que eu faço com o 13? Não posso deixar o 13 aqui na casa das dezenas. Então qual que é a menor? Menor é a dezena, é o 3 que está aqui. O 1
ele é centena. Então ele tem que ir lá para a ordem da centena. Olha lá, subiu no 1 aqui, ó. Muito bem. O 1 está na ordem da centena. Saiu de lá, da dezena, e veio aqui. Por que o professor colocou esse vai um? Em 13 dezenas, eu tenho uma centena e 3 dezenas. Essa é a forma correta. Muito bem. E aí, para concluir, vamos lá. Estou aqui na centena. 1 mais 0 dá 1. Quanto dá? 94 mais 45. O resultado, a soma ou o total, será 139. Este é o resultado dessa adição. Observa que agora, com os mesmos algarismos, só que agora eu vou trabalhar com ele com 3 algarismos na mesma parcela. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso saber é que esses algarismos, sem o quadro de valor de lugar, têm uma forma exata de ler. Mas vamos colocar então no quadro de valor de lugar para entender o que é isso. O 4 são unidades, o 9 serão dezenas e o 5 serão centenas. 5 centenas, 9 dezenas e 4 unidades. O que isso me forma? O número 594. Vamos colocar isso para trabalhar na operação dentro do quadro de valor de lugar? Observa que dentro do quadro de valor de lugar o professor fez uma coluna a mais do que está ali a quantidade de números. Esse é o segredo para você resolver, tá? Sempre coloca uma coluna a mais quando for adição. Se for multiplicação, coloca 2 colunas a mais, tá? Então observa. A primeira ordem é a ordem da unidade, sempre da direita para a esquerda, hein? Então olha lá, primeira ordem a ordem da unidade, segunda ordem a ordem da dezena, terceira ordem a ordem da centena, e eu criei mais uma coluna para a quarta ordem. Confere no seu material de apoio que o professor mandou. Quarta ordem é a unidade de milhar, certo? Então vamos lá. Agora eu leio o número da seguinte maneira. São 594 unidades. 594, o primeiro número. Organizado dentro do quadro de valor de lugar, para fazer a adição, a minha primeira parcela desse será 594. E a segunda parcela? Bom, eu tenho 9 centenas, 4 dezenas e 5 unidades na segunda parcela. Observa que eu estou usando os mesmos algarismos. Trocando eles de ordem, troca de valor. Na segunda parcela, o 9 está na ordem da centena. Então eu tenho 900. O 4 ocupa a ordem da dezena. Então eu tenho 40. E o 5 ocupa a ordem da unidade. Então eu tenho 945 como a minha o segundo termo, a segunda parcela dessa adição. Vou procurar então qual é a soma ou o total de 594 mais 945. Quanto será que isso vai dar? Simples, simples, simples. Lá, eu tenho 4 unidades, ganho 5, nós já fizemos isso, é a terceira vez que nós vamos fazer, né? 4 na cabeça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 4 mais 5 dá 9. Será? 4 mais 5, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A estratégia que você vai usar depende de você. Treinar e praticar. Esse é o objetivo. Quanto mais você pratica, mais você consegue desenvolver. Então observa só. Dentro do quadro de valor de lugar, eu tenho 4 unidades somando com mais 5. 4 mais 5, 9. Acabou a minha operação? Não, agora eu vou para a ordem da dezena. Observa que nós fizemos a ordem da dezena, 9 mais 4 no exercício anterior, 9 mais 4, 9 na cabeça, 10, 11, 12, 13. Opa! 9 na cabeça. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 13, não é? O que o professor falou? Pode ficar 13
13 dezenas dentro do mesmo espaço, dentro do quadrinho pertencente à dezena? No, God! No quadro de valor de lugar você vai ver que não pode. Eu vi durante a nossa avaliação educandos errando isso. O que você vai fazer então? Vai lá. O 1 é centena, então ele está lá em cima, ó. Aqui em cima da centena. Então, as 13 dezenas, ficou o 3 que é dezena, o 1 que é centena veio aqui, para a ordem da centena, tá vendo? E agora, o que eu faço? Vou somar. Aqui, muitos educandos cometem um erro. Porque ele vai chegar aqui e vai pegar, ó, 5 mais 9. Não é 5 mais 9. Primeira coisa que você tem que somar é o 1 que veio lá da dezena. Então, ó, 1 mais 5, 5 na cabeça, mais 1, 6. 6. Ou põe um 1 na cabeça. Eu costumo sempre colocar na cabeça o maior e contar nos dedos o menor. Essa é a forma mais fácil de você realizar isso. Põe lá, 5 é maior, põe 5 na cabeça, mais 1, 6. 5, 6. Ficou fácil. Opa, 6. Qual que é maior, 6 ou 9? O 9 é maior, então vou colocar 9 na cabeça e contar 6 nos dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 mais 6 dá 15? Posso deixar 15 na casa da centena? Não! Também não. O que eu vou fazer? Vou subir o 1 para a casa da unidade de milhar. A minha quarta ordem, unidade de milhar. Então olha só, agora eu tenho 1 mais 0 mais 0. Quanto que é 1 mais 0 mais 0? 1. 594 somando 945, meu resultado será 1539. Beleza, pessoal? Muito bem. Essa foi a explicação de como armar as adições, como você arma o algoritmo da adição. Não se esqueça sempre de usar o quadro de valor de lugar. Como o professor deixou uma casinha a mais do que estava lá, olha lá, a unidade de milhar ficou tranquilinha dentro do meu quadro de valor de lugar. Por isso você tem régua, faz o seu quadro de valor de lugar. E não esqueça, o quadro de valor de lugar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Começando sempre da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu estou trabalhando com 3 algarismos, unidade, dezena e centena. E se fossem 4, professor? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E se fossem 5? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E assim por diante. Lembrando que isso é infinito. Você pode ir à vontade. Usa o quadro de valor de lugar para conseguir realizar de maneira mais adequada a sua operação de adição. E a ideia da subtração? A subtração é a operação inversa da adição. O que isso quer dizer? Se a ideia da adição é reunir, a ideia da subtração é tirar. Se a ideia da adição é juntar, a ideia da subtração é subtrair, retirar. Também tem na subtração a ideia de completar, o quanto falta para chegar. E também na subtração nós temos as ideias de comparação, o quanto tem a mais ou o quanto tem a menos de determinado conjunto de números. Outra ideia da subtração é de perder, diminuir. Lembrando que os termos dentro da subtração são minuendo, para o termo que você vai usar como base, subtraindo, para o termo que você vai retirar, resto ou diferença para os resultados dentro da subtração. Subtração. E aí a ideia da subtração também está presente dentro do quadro de valor de lugar para facilitar a resolução. Lembrando que a subtração é
a ideia inversa da adição. Se a adição, a ideia é juntar, agrupar, aumentar, a subtração já é separar, diminuir e comparar, a ideia delas. Então, de novo, com os mesmos algarismos. O algarismo 5, o algarismo 4 e o algarismo 9. Colocando eles aleatoriamente na tela, vamos dar sentido para eles, né? Então vamos lá. O 4 é unidade, o 5 é dezena e o 9 é centena. Formamos assim o número 954. Esse número 954, ele é o primeiro termo. Já para subtrair, nós vamos usar o número 945. Tá? Quanto dá 954 menos 945? Antes de realizar a operação, vamos identificar os termos. O primeiro termo é o minuendo. Presta atenção. Nesse momento, você nunca vai colocar números maiores embaixo, tá? Como subtraindo. O segundo termo, subtraindo, nunca vai ser maior que o minuendo nessa primeira etapa. Tem jeito de fazer essas contas, professor? Sim, tem como fazer. Só que aí você vai entrar nos números negativos, que é outra parte que a gente vai aprender depois. Então, nesse primeiro momento, o seu minuendo sempre será maior que o subtraendo. Beleza? Bom, minuendo é o primeiro termo, o maior da subtração. Subtraindo é o segundo termo. Como chama o resultado? Resto ou a diferença? Presta bastante atenção que isso é muito importante. Lembrar desses termos para a gente usar depois na interpretação de problemas. Então, olha só. Primeiro termo é o minuendo, o maior número que eu vou usar. O segundo termo é o subtraindo, aquela quantidade que vai ser retirada da quantidade maior. E o resultado chama-se resto ou diferença. A subtração ela tem uma característica. Nós vamos começar pela unidade também igual a adição. Mas observa, eu tenho 4 unidades. Consigo tirar 5. Se eu só tenho 4, eu não consigo tirar 5, sem ficar devendo. Como que eu vou fazer então essa operação? A unidade pode pedir emprestado para a dezena. A dezena vai emprestar 1 para a unidade. Então vamos lá. Ok. Aqui você precisa se lembrar de uma coisa. Uma dezena vale 10 unidades. Então, se eu tinha 5 dezenas e emprestei 1 para a unidade eram 4. 4 mais 10, a unidade virou 14. Lembre-se de uma coisa, é 14. Tem gente que fala 14. Você fala 4 ou 4. E você fala 40 ou 40. Apesar do pessoal aceitar falar 14, observa que a forma mais adequada, seguindo a leitura do 4, seria 14, tá? E você também não fala 4, nem fala 40. Você fala 4 e 40. Então seria 14, a forma mais adequada, beleza? Bom, outra coisa que eu vejo muito erro e durante a nossa avaliação eu percebi de erro. Se você tinha 5 dezenas e emprestou 1, não pode esquecer de registrar aqui. Você ficou com 4 dezenas no final. Tá? 5 dezenas e emprestou 1 dezena para a centena. Errou! Te sobraram 4 dezenas. Agora dá para mim resolver as unidades? Fácil. Bom, ponho 5 na cabeça e vou contar nos dedos até chegar em 14 para saber qual é a diferença ou quanto sobra, qual é o resto. 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 5 para chegar no 14, a diferença será 9. 14 tirando 5, o resto será 9. É claro. Agora, eu tinha 5 dezenas. Emprestei uma para a unidade, fiquei com 4 dezenas. 4 dezenas tiram 4 dezenas, eu tenho 4. Posso tirar 4? Posso. 4 tira 4? 0. É a verdade. E a centena? Eu tenho 9 centenas. E vou tirar 9 centenas. 0. 954 menos 945. O meu resto, ou a diferença, será 9 unidades. Ah, agora eu entendi. Vamos agora para o segundo exemplo de subtração. Olha só. Agora eu tenho o algarismo 9 na unidade, 9 na dezena, 9 na centena e 9 na unidade de milhar. Totalizando 9.999, subtraindo 549. Então eu tenho 9.999 como minuendo e o subtraindo valendo 549. Quanto dá se eu tirar 549 de 9.999? Qual será o meu resto ou diferença? 9 tira 9, 0. 9 tira 4, dá para fazer? Sim, 5. E 9 tira 5, dá para fazer? Sim, senhor. Quanto que dá? 4. 9 não tira nada. 9. 9.999 menos 549, eu tenho o resultado de 9.450. Essa é a forma onde eu armo o algoritmo da subtração com os termos adequados. Primeiro termo, minuendo. Segundo termo, subtraindo. Resto ou diferença como resultado final. Só uma coisa, você sempre faz a subtração com apenas 2 termos, tá? Se você tiver uma operação onde precise fazer subtrações seguidas, você pega de 2 em 2 termos e vai realizando essa subtração, certo? Outra dica do professor, presta bastante atenção no quadro de valor de lugar. Ele é muito importante para você realizar a atividade do arme e efetue, certo? Bom, para que nós façamos então uma revisão, presta atenção nas ideias presentes em cada uma dessas operações, tá certo? Eu estou sentindo uma treta. Quando eu tenho uma operação de adição, a ideia principal que não pode sair da minha cabeça é que a adição acrescenta, junta ou aumenta, ganha, beleza? Não esquece disso. Se a ideia da atividade é juntar, agrupar, aumentar, acrescentar, essa atividade ela é de adição. Presta bastante atenção. Se você estiver lendo um problema e ele tiver com as ideias, além dessas ideias de acrescentar e juntar, tiver os termos da adição, parcela, soma, total, geralmente esse problema vai lidar com adição. E por que o professor fala geralmente? Fique atento, porque toda regrinha tem sua exceção. Toda regrinha tem o seu mas, porém. Então preste bastante atenção nisso. Presta atenção na ideia que o problema ou a atividade está lhe passando, está lhe propondo. E as ideias da subtração? É retirar, comparar, diminuir, ver o resto ou a diferença, o que sobra ou quanto falta. Estas são as ideias da subtração. Ah, agora eu entendi. Tudo isso você precisa ter muito claro antes de realizar uma situação problema. Porque dentro da situação problema você vai ter que interpretar o que a atividade está te pedindo para fazer.
O registro das ideias e o registro das operações são importantíssimos para que você possa resolver de maneira mais assertiva essas atividades. Eu voltarei. Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar.